uma grande lição de vida. E diz assim: em uma cidadezinha vivia um homem que nunca se irritava, nem discutia com ninguém. Ele morava em uma modesta pensão, onde ele era querido e admirado por todos, justamente por sempre encontrar uma saída cordial e não aborrecer as pessoas que estavam à sua volta. Mas seus amigos um dia resolveram testá-los. Então combinaram e armaram uma situação que certamente levaria ele para uma irritação. Programaram no final de ano uma confraternização em um restaurante. E foi servido o primeiro prato, que era uma sopa quente. Combinaram com a garçonete, tudo certinho, como deveria ser feito. E a garçonete veio do lado esquerdo de cada um e serviu a todos. E quando chegou na vez dele, ela simplesmente ignorou e foi para a outra mesa e serviu todo mundo que estava no restaurante, menos ele. Passados alguns segundos, ela voltou novamente com a sopa e começou a servir todo mundo que pediu, que queria novamente uma sopa, e ela serviu a todos. E chegou próximo dele, e quando chegou na vez dele, ela simplesmente passou por ele e não o serviu. E vendo que todo mundo estava satisfeito, ela voltou para a cozinha. Nesse momento, houve um silêncio total no salão, porque todos esperavam que ele fosse dizer alguma coisa, que ele fosse brigar, que ele fosse se irritar. Ele então calmamente chamou a garçonete e ela veio como irritada e disse: o que é que o senhor quer? E ele diz: olha, jovem, a senhora não me serviu a sopa. E ela diz: como não? O senhor está duvidando de mim? Claro que eu servi a sopa para o senhor. Servi a sopa para todo mundo. Ele então sorriu, respirou fundo, olhou para o prato na mesa vazio e disse para a garçonete: a sopa estava deliciosa. Por favor, a senhora pode me trazer mais um pouco? Moral da história: ele tomou a sopa dele e não brigou com ninguém, não discutiu com ninguém. Naquele instante, aqueles amigos, aquelas pessoas que estavam do lado dele, aprendeu uma grande lição. Nós falamos muito de perdoar, mas é muito mais importante a gente não ferir, a gente aprender a ter controle da situação. Jesus, quando ele ensinava sobre o perdão, em Mateus 18, eu vou ler só um pedaço. Se vocês quiserem ler o perdão do pecado do irmão, está no 18, versículo 15. Mas eu vou ler o 21, que diz assim: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus respondendo disse: não te digo que até 7, mas que até 70 vezes 7. Então Jesus está dizendo que nós devemos sempre ponderar as coisas, pensar antes de falar e sempre perdoar. Por quê? Porque nós temos que levar para frente, para o nosso dia a dia, para as pessoas que estão conosco, aquilo que nós aprendemos. Jesus fala assim, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então nós vamos reagir diante de uma situação aquilo que nós temos no nosso coração. Se nós estamos irritados, nervosos, eu gosto de comparar, quando a Bíblia fala do coração, comparar com a nossa mente. Se nós estamos com uma mente irritada, nervosa, cheia de coisas ruins, nós vamos responder para as pessoas com aquilo que nós temos naquele momento. Em Gálatas 5, fala sobre o fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito Santo é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Como que nós fazemos para exercitar isso no nosso dia a dia? Tem uma frase que eu gosto muito, e eu tenho ela até na parede lá para mim ver ela todos os dias. Ela diz assim: se você se alimentar com suas palavras, você estará saudável ou você estará envenenado? Olha que frase ótima para nós refletirmos. Porque nós devemos fazer para o outro aquilo que nós queremos
que os outros fazem para nós. Então, nessa mensagem de hoje, nós vamos levar para o nosso dia a dia, colocar em prática o amor, a paz, a mansidão, colocar em prática os frutos do Espírito Santo e nunca reagir com uma explosão diante de uma situação. Se Deus está no controle de nossa vida, o Espírito Santo está do nosso lado, nós somos templo do Espírito Santo, então nós temos que exercitar os dons que o Espírito Santo colocou em nós, para que através dos nossos frutos, que as pessoas vão conhecer quem nós somos, porque é através do fruto que nós conhecemos a árvore. Então é através daquilo que sair da nossa boca, aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, é que nós vamos dar honra e glória para o Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos e que nós colocamos em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Jesus disse assim: todo aquele que ouvir a minha palavra e colocar em prática é semelhante a um homem prudente. Então, se nós não praticarmos, nós não colhemos resultado. Então, nós temos que colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Amém? Que Deus abençoe a todos grandemente, em nome de Yeshua. Beijo no coração.